Essa história foi criada pelo canal Dark Web com o intuito de entretenimento. Dito isso, vamos para o vídeo. Arthur é um adolescente de 13 anos que era relativamente normal. Porém, tudo muda com uma mudança que seus pais fizeram. Eles se mudaram porque as condições financeiras deles estavam apertadas, não podiam continuar na casa que estavam. Então, decidiram se mudaram para uma casa mais modesta. Arthur não gostou muito da ideia. Porém, aceitou uma vez que, apesar da casa ser mais barata, era bem maior do que eles estavam. A mudança foi tranquila, porém ao chegar à casa, Arthur vê a nova casa. Era uma casa de madeira, com tijolos. Arthur questionava o motivo de não ter casa. Na vizinhança, pois a mais próxima era aproximadamente a 300 metros de distância, a casa tinha um jardim. Porém as plantas estavam grandes, parecia que a casa não recebia manutenção. Há anos Arthur questiona a sua mãe o motivo de não ter casas. Por perto, sua mãe não sabia a resposta. O pai de Arthur fala que pelo menos não haverá vizinhos fofoqueiros. Sua irmã diz, pelo menos aqui tem IF. Arthur quer conhecer a nova casa. Ele andar em volta da casa e vê que a casa era maior do que ele pensava. No chão ele vê um ursinho de pelúcia, muito velho, sem um dos olhos de botão. Arthur pega o urso de pelúcia, fica se questionando de quanto tempo seria o tal urso. Ele ouve algo, porém quando ele chegar tentar averiguar, sua mãe chama ele. Ela, por sua vez, pede para Arthur ajudar a carregar umas das caixas. Meio sem vontade, leva umas das caixas para casa. Lá, tinha 3 quartos, todos eram no segundo andar. Arthur andava pela casa e conseguia ver a escada na porta da entrada da casa. A escada estava bastante velha. Arthur deixa a caixa da entrada e vai ver o segundo andar. Lá vê os quartos, eram bem espaçosos. Os quartos tinham janelas grandes de vidro reforçadas de madeira, além de o telhado ser bem alto. Arthur desce as escadas e traz as últimas coisas. Ao trazer todas as coisas, Arthur questiona para seu pai por que escolheu essa casa. Seu pai, por sua vez, diz que a casa estava com preço de banana. Arthur não curte a ideia de viver em um lugar tão isolado. Porém aceita, pois compreendia que era o jeito. Arthur questiona sua mãe onde seria o seu quarto. Sua mãe responde que seria no único quarto do lado esquerdo do corredor do segundo andar. Arthur pega suas coisas e vai para o seu novo quarto. Lá ele começa a organizar as coisas. Enquanto ele colocava seu celular para carregar, ele vê pela janela um corvo em cima de um galho de uma árvore. O corvo encara Arthur, que por sua vez chega lentamente perto do corvo e pergunta o que o corvo estava olhando. Esse por sua vez vai embora. Arthur então pega seu celular a conversar com um dos seus amigos. O seu amigo, por sua vez, questiona se a casa era boa. Arthur responde por sua vez que a casa era mediana. Ele fica conversando até a tarde, até que umas 17 horas ele vai merendar. Ele desce as escadas que por sua vez estavam rangido a cada passo que ele dava. Ele perguntava à sua mãe onde ela tinha deixado os biscoitos. Ela responde que deixou na cozinha. Arthur vai buscar os biscoitos, porém quando pegar um dos biscoitos percebe que a embalagem estava rasgada, de uma forma como tivesse sido arranhada por um animal. Arthur estranha, porém não se importa muito, pois considera que a embalagem foi arranhada por um esquilo, uma vez que era provável que tivesse um por perto. Ele pega uma caixinha de suco e volta para seu quarto. Ele pega seu celular para jogar. Ao passar algumas horas, ele ouve um grito vindo do lado de fora. Rapidamente ele corre para a janela verificar o que era, porém era apenas de novo aquele corvo. Arthur espanta o corvo e volta a jogar. Após alguma hora, sua mãe chama para jantar. Ao descer as escadas, ele vai para a cozinha. Em cima da mesa havia uma lâmpada quase queimada, quase caindo. Sustenta apenas pelos próprios fios. Lá sua mãe estava terminando o almoço. Enquanto isso, sua irmã comentava: essa internet é uma porcaria. Além disso, essa lâmpada está quase caindo. Aliás, essa casa está caindo aos pedaços. Seu pai,
por sua vez, disse: silêncio, não reclame, Juliana. Você não vê que nós estamos passando por uma mal situação? Você já é muito grandinha para isso. A mãe de Arthur fala: chega disso, vamos comer, amanhã vamos consertar a casa. Por hoje vamos só organizar algumas coisas. Arthur senta na mesa. As cadeiras eram antigas, madeira pesada. A mesa também pega o seu prato. Coloca a comida no prato, que por sua vez pega a colher. Coloca a primeira colherada na boca e diz: HMM, a sua comida é sempre boa, até mesmo num lugar como este. Sua irmã diz: de fato, essa comida está muito boa, porém não tira o fato que esse lugar é uma porcaria. Mãe de Arthur, Juliana, você tem 21 anos, já devia estar trabalhando. Então não reclame. Julia, por sua vez, diz: não vamos falar disso de novo. Pai de Arthur diz: veja pelo lado bom. Pelo menos este lugar é bem espaçoso. Arthur concorda. Ao terminar a refeição, Arthur sobe novamente para seu quarto, que por sua vez se deita na sua cama e volta a jogar. Porém, outra vez o corvo volta e grita. Novamente, porém ainda mais intensamente do que da primeira vez, Arthur grita para o corvo calar a boca. Porém, o corvo continua gritando. Arthur então vai à janela jogar algo para espantá-lo, porém se assusta ao ver o corvo encarando Arthur. Porém, um dos seus olhos estava arrancando, sendo segurado apenas por suas veias. Ele ainda sangrava. Parecia que fazia pouco tempo que havia sido arrancado. O corvo não estava gritando por diversão, estava gemendo de dor. Arthur questionava-se quem havia feito isso com o corvo. Então corre até lá fora para ver o corvo. Porém, quando chega debaixo da árvore, o corvo tinha ido embora. Arthur então volta até seu quarto. Porém, antes sua mãe pergunta o motivo de Arthur ter corrido para fora. Arthur fala que tinha visto um corvo. Sua mãe responde dizendo que é comum eles por essa região. Arthur volta para seu quarto. Ao chegar, volta a jogar em seu celular. Ele, por sua vez, fica pensativo sobre o corvo. Mais tarde, sua mãe pergunta se ele ficaria até tarde acordado, uma vez que amanhã ele terá muita coisa a fazer. Porém, Arthur responde que irá jogar até tarde, já que ele está quase matando o boss final do seu jogo. Quando deu mais de 1 hora da manhã, Arthur finalmente havia finalizado o seu jogo derrotando o boss. Porém, estava com bastante sede, então ele foi vagarosamente para não acordar ninguém, pois a madeira velha rangia muito. Ao descer as escadas, ele vê um quadro macabro de um ser com um sorriso muito bizarro encarando Arthur. Arthur, por sua vez, se assusta e resiste para não ver o quadro não olhar enquanto ia em direção à cozinha para pegar um copo. Porém, em uma das cadeiras, ele observa uma figura humanoide encarando ele. Ele, por sua vez, liga rapidamente a luz. Mesmo a luz da cozinha já estando fraca, porém era apenas algumas caixas da mudança, ele fica aliviado, abre a porta da geladeira, coloca a água no copo e começa a beber. Porém, enquanto Arthur bebia água, ele sentiu como se algo passasse por trás dele. Quando Arthur se vira, ele apenas viu um vulto sumindo. Ele, por sua vez, começa a ficar ofegante. Ele guarda o copo e quando virar para o lado, vê outro quadro macabro com um sorriso muito macabro. Seus olhos eram escuros e profundos. Arthur fica com medo e decide que quer ir embora. Porém, antes que se pudesse se mover, ele ouve alguma coisa caindo na sala. Ele vira a cabeça para ver o que era esse som vindo da cozinha. Porém, quando olha novamente para o quadro da cozinha, ele só vê a parede de tijolos. Arthur rapidamente corre para as escadas, porém ele começa a ouvir vozes. Falavam para ele ir embora com sua família. Ele viu algo correndo para a sala de estar. Ele, por sua vez, começa a ouvir sons de alguém chorando. Ele sobe rapidamente as escadas. Quando está no segundo andar, ele vê que a luz da cozinha queimou, assim no escuro completo. Arthur, apavorado, corre às cegas em direção ao quarto. Porém, ele ouve algo subir as escadas. Ele vê uma criatura com uma cabeça grande, seus braços finos como gravetos, seus dentes grandes e seus olhos escuros profundos como um poço sem fim.
Encarando Arthur, ele corre até seu quarto, porém a criatura corre em direção de Arthur. Ele não conseguia achar a maçaneta. Foi quando Arthur conseguiu abrir a porta de seu quarto. Logo após trancar, ele fica ouvindo a criatura arranhando sua porta. Aterrorizado, olha pela janela e vê o corvo decapitado. Seu corpo estava sendo devorado por outro ser. Arthur fecha a janela, deita em sua cama e fica embaixo dos cobertores. Ele passa a noite acordado, ouvindo esse bicho arranhado sua porta. Ao amanhecer, Arthur acaba dormindo, ouvindo o barulho do ser arranhando a porta do quarto. Ao acordar, Arthur ainda está muito assustado, porém ele consegue ouvir a voz de sua mãe. Ele cria coragem e abre a porta e vê na parte de baixo da porta várias marcas de arranhuras. Ele desce as escadas e vê sua mãe preparando o café da manhã. Ela pergunta: hoje iremos consertar a casa? Arthur pergunta: mãe, porque temos um quadro de um ser com sorriso macabro. A sua mãe responde dizendo que nunca teve quadro nenhum desse tipo. Arthur fala dizendo: tem sim, eu vi hoje de madrugada, vem ver. Quando Arthur leva a sua mãe até a sala para mostrar o quadro perto das escadas, se assusta, pois vê que na verdade ali era uma janela.